Bom, olá, estamos de volta, sejam todos bem-vindos. Essa semana nós vamos conversar sobre o segundo livro de Homero que temos aqui no canal. Para quem não tinha lido nenhum épico, né, temos aí uma sequência de 2 épicos em quase 3 meses, mais ou menos. Vamos conversar sobre essa obra belíssima chamada Odisseia. Eu não sei o que eu estava fazendo na minha vida, que eu não tinha lido esse livro antes. Eu acho que esses livros clássicos a gente se coloca várias autorrestrições, a gente acha que não vai conseguir, porque é muito difícil, ou porque as pessoas disseram que é muito difícil, e porque você tem que ler isso, você tem que ler aquilo antes de entender a história. Não tem nada disso, gente. A Odisseia é uma história maravilhosa, é uma história super divertida. Eu fico me perguntando por que eu não li isso aqui quando eu era criança. É claro que teríamos que fazer algumas adaptações do tipo tirar as partes dos esquartejamentos, tirar as partes que o Ciclope come as pessoas vivas e tudo, mas essas pequenas alterações, com essas pequenas alterações, isso aqui se torna uma história simplesmente fantástica, inclusive para as crianças. Então, se você tem alguma restrição aí, se você quer ler Homero, mas está com alguma restrição do tipo, eu sugiro que você tire todas, porque você terá uma experiência maravilhosa em contato com a Odisseia. E uma das coisas que eu percebi, assim, foi que muito da Odisseia permeia o nosso imaginário popular. Inclusive, minha avó fazia referências a uma mulher que fiava de dia e desfazia a manta à noite, e é uma referência a Penélope, a esposa do Ulisses. Eu achei isso maravilhoso. Minha avó, que tem assim a 4ª série, no máximo, o que já era muito para aquela época, tinha ali no seu repertório linguístico referências à Odisseia. Essa é a profundidade, essa é a profundidade do impacto dessa obra, certo? Então, se você tem interesse em ouvir as minhas impressões sobre a Odisseia, sobre a viagem do Ulisses, sobre essa pataquada toda que o Ulisses inventa, um siga bem caminhoneiro para voltar para casa. Se você quer saber um pouco mais sobre algumas traduções e os textos que eu utilizei de apoio, pegue aí o seu vinho, o seu uísque, fique bastante à vontade. Hoje eu tô aqui numa pré-férias, vou tirar uma férias de mais ou menos um mês do canal, então eu tô tomando só um cafezinho mesmo e bora lá. Bom, antes da gente começar a falar sobre a história, eu quero passar rapidinho sobre a necessária troca de ideias relativas à tradução. Eu recomendo, como sempre, a tradução do Frederico Lourenço, que atualmente está saindo pela Penguin, porque é a tradução mais fácil, mais fluida, mais divertida, e é uma tradução que, ainda que seja fácil, não perde a essência do que é esse grande poema. No meio do caminho, você vai ficar perguntando, será que eu realmente estou lendo Homero? Porque tá muito divertido, tá muito fácil, eu achei que fosse ser muito mais difícil. Só que aí eu perdi a minha edição da Penguin, porque foram organizar aqui a minha bagunça e acabaram bagunçando a minha bagunça, sumiram o meu livro, eu não sei onde que eu enfiei a minha edição da Penguin. Eu tava tão viciada na história, eu queria muito saber o que acontecia, e eu fui pegar uma outra edição, essa aqui da U-Book me foi enviada pelo Marcelo. Obrigada, Marcelo, ele me enviou pela minha lista de desejos. Nessa tradução a gente tem o Christian Werner, que fazia aquela antiga tradução da afinada e famosa Cosaque Naif, certo? Assim, em graus de dificuldade, essa tradução aqui eu chamaria de intermediária. Por quê? Comparada a essa tradução aqui do Trajano Vieira, que sai pela Editora 34, Trajano Vieira, meu amigo, o que você estava tentando fazer ao traduzir esse negócio? Isso aqui já é assim, todo um outro nível de complexidade, certo? Você lerá Trajano Vieira, a tradução dele, caso você seja, assim, um quase gênio. Achei muito difícil, achei muito incompreensível. Então, assim, é um nível muito avançado essa tradução aqui. Então, a gente tem agora 3 indicações de traduções para os níveis que você acha que está. A gente tem uma tradução simples, que é a da Penguin, uma intermediária, que é a do Christian Werner, e a gente tem essa tradução aqui que sai pela Editora 34, beleza? Mas assim, deixando as traduções de lado, vamos começar a falar sobre a história em si do Ulisses. Gente, olha só, quando a gente abandonou a galera lá na Ilíada, a galera tava em guerra total, né? Então a gente tava assim, galera tirando faquinha, tirando arminha, tirando flechinha pra matar os outros, e não tinha pausa na guerra, só na hora de dormir, comer e tudo. Então todos os valores que nos foram apresentados, inclusive o valor do Aquiles dá aquele piti que ele dá lá, né, durante o poema inteiro, todos os valores são valores que permeiam o mundo aristocrático grego, mas enquanto aqueles nobres estão em estado de guerra. E é até muito difícil a gente ficar pensando assim, o que essa galera fazia enquanto eles não estavam guerreando? O que eles fazem da vida, certo? Como que são as relações
entre as famílias, as relações entre os nobres, quando eles não estão lá tentando resgatar a Helena das mãos do maldito Paris. Na Odisseia, nós somos apresentados a isso. Apesar de que, como vocês bem sabem, lá na Ilíada a gente não sabe muito o que acontece. A gente pega a história no meio do caminho e a gente deixa a história no meio do caminho. Os acontecimentos são concentrados em um curtíssimo espaço de tempo. E a gente fica querendo saber mais, né? O que acontece? Cadê o cavalo de Troia? O que aconteceu com Aquiles e tudo? Então a gente tem, assim, alguma noção do destino daqueles personagens, mesmo sem os textos de apoio. Mas a gente fica, será que a Helena voltou? Será que Troia caiu ou não? Enfim, e a gente não tem nada daquilo na Ilíada. Então quando a gente pega a Odisseia, tudo aquilo já aconteceu. Já passou, a gente fica, nossa, que bosta, eu queria um poema épico sobre essa história, mas a gente não tem. A gente tem aqui na Odisseia os desdobramentos do final da guerra. Então a gente sabe algumas coisas que aconteceram com alguns personagens principais, mas todas essas coisas são contadas de forma indireta. E a forma que a Odisseia é contada aqui é uma forma maravilhosa, porque assim, a gente de fato tem a jornada do Ulisses de volta para casa. Então Ulisses fica 20 anos fora de casa, né? Coitada da Penélope, que fica lá se desdobrando em mil para se manter fiel a Ulisses, que não consegue voltar para casa, porque ele não consegue parar a cada 5 minutos para fazer um jantar, para comer um prato, bater um pé-fão, e ele não consegue parar a cada 5 minutos para se deitar na cama da próxima deusa que o rapta. Veja bem. Por que o rapta, entre aspas? Não, brincadeira. As deusas realmente o raptam, mas assim, toda essa história é contada de forma indireta pelo próprio Ulisses. Então a gente tem recursos de narrativa aqui que são recursos muito complexos. É muito maravilhoso a gente ver isso num poema épico da Grécia primitiva. Olha, a gente só sabe o que aconteceu com Ulisses porque o próprio Ulisses conta. Porque quando a gente encontra Ulisses aqui, ele já tá no final do cativeiro que ele acaba caindo lá na ilha da Calipso. A gente já tá no momento da Calipso libertá-lo, no momento onde ele vai pro mar, no momento onde o Poseidon já mata a jangadinha dele de novo. A gente nem sabe porque que o Poseidon tá bravo com ele, a gente só vai saber depois, quando ele vai recontar a história, e a gente vai descobrir que é porque ele matou um de seus filhos lá, o Ciclope que comia as pessoas vivas, batendo elas no chão, sendo horrível. E essa jangadinha naufraga, ele vai terminar ali na Ilha dos Feácios. Enfim, depois ele já vai chegar em casa. Mas olha só, a Ilha dos Feácios é na Ilha dos Feácios onde ele conta a sua jornada inteira. E tem um ponto interessante aqui que eu achei da narrativa. Eu achei que a narrativa é concentrada em pouquíssimos dias, mas esses flashbacks que o Ulisses tem vão ampliando as nossas margens de discussões. E é por isso que o pessoal até divide a Odisseia em 4 livros. O primeiro livro a gente tem a Telemaquia, porque nós não somos apresentados à história através do filho do Ulisses. O início da Odisseia é um início bem famoso, assim como a Ilíada tem um início bem famoso. Nessa tradução a gente tem aqui, ó: do varão me narra, musa, do muitas vias, que muito vagou após devastar a sacra cidade de Troia. De muitos homens viu urbes e a mente conheceu. E muitas aflições sofreu ele no mar, em seu ânimo, tentando garantir sua vida e o retorno dos companheiros. Nem assim os companheiros socorreu, embora ansiasse. Por iniquidade própria, a deles, pereceram tolos, que as vacas do sol Hipérion devoraram. Esse, porém, tirou-lhes o dia do retorno. De um ponto daí, Deusa, filha de Zeus, fala também a nós. Os outros todos que escaparam do abrupto fim estavam em casa após escapar da guerra e do mar. Somente a ele, do retorno privado e da mulher, detinha a augusta ninfa Calipso, deusa divina, em cava gruta, almejando que fosse o seu esposo. Mas, quando o ano chegou e os ciclos volveram-se, os deuses destinaram-lhe a casa a retornar, rumo a Ítaca, e nem lá escapou de provas, e estava entre os seus. Os deuses se apiedavam todos, salvo Poseidon. Incansável, manteve o ímpeto contra o excelso Odisseu, e aí o nome dele só aparece agora, porque até então a gente estava narrando o que aconteceu do Muitas Vias, que muito vagou após devastar a sacra cidade de Troia, até esse em sua terra chegar. Porém, aquele foi ter com etíopes, distantes moradores, etíopes divididos em 2 grupos, varões dos extremos. Enfim, a gente continua aqui. Então, logo no início do canto 1, a gente tem um resumo do que acontece.
no retorno do Odisseu. E é esse o resumo que o próprio Odisseu vai ter que detalhar lá na frente pra gente. Então a gente já tem, assim, alguma ideia de por que ele demorou a chegar em casa. A gente já percebe que várias intempéries entraram no caminho dele. Mas a gente só vai saber o que de fato aconteceu novamente quando ele contar. E aqui, no início, no canto 1, nós somos apresentados ao filho do Odisseu, que nessa altura do campeonato já tem 20 anos. E nós somos apresentados àquela situação de conflito que existe na casa do Ulisses. Porque o Ulisses foi embora, a gente não sabe se ele morreu, se ele tá vivo. Naquela época não tinha celular, não tinha GPS, a galera não conseguia se comunicar fazendo fumacinha através dos mares. Então, a situação na casa da Penélope acabava de chegar a um ponto, assim, de inflexão. Por quê? A Penélope, ela tinha duas possibilidades. Ou ela poderia se casar novamente, dar ali o Ulisses como morto e se casar novamente, ou ela poderia voltar para a casa do pai dela. Ela não poderia passar a gerir os bens do Ulisses, porque aqueles bens do Ulisses, em sucessão, passariam para o seu filho Telêmaco. Só que ela é uma mulher muito prudente, ela é uma mulher muito inteligente. Então ela consegue gerenciar aquela situação até um determinado limite. E uma das formas dela gerenciar aquela situação é ela ficar enrolando ali os caras que querem se casar com ela, fingindo que tá tricotando aquela manta de dia e desfazendo a manta à noite. Ela consegue ganhar 4 anos com isso. Isso aqui reflete um caráter muito interessante dos poemas de Homero, que a gente vê lá na Ilíada também um pouco na figura da Helena, mas a gente vê muito mais presente aqui na figura da Penélope, que é um caráter que o Werner Jaeger pontua nesse livro que eu sempre recomendo. Sempre que vocês estiverem lendo gregos, os comentários do Jaeger serão fantásticos. Esse foi um livro indicado pelo José Munir Nasser na aula que ele dá sobre Homero. E nesse livro específico, quando ele comenta sobre a Odisseia, o Jaeger diz que a figura da mulher na Grécia primitiva era uma figura característica de civilizações bem civilizadas, bem avançadas, porque a mulher não era vista como um mero objeto sexual. Ela é chave importante nas intrincadas relações que existem entre aqueles nobres, entre aquele mundo aristocrático. Então a gente tem, por exemplo, lá nos Feácios, a esposa do rei Feácio sendo quem de fato determina o andamento das coisas. Então Ulisses precisa se ajoelhar perante a esposa e não perante ao rei para que ele consiga o seu retorno. E na figura da Penélope a gente tem isso chegando ao ápice, porque ela é uma mulher tão inteligente que ela consegue ir passando pelas convenções sociais, pelas regras sociais, ir jogando com essas regras sociais para que ela não sucumba ali, para que ela não precise de fato escolher algum dos pretendentes como seu provável marido e para que ela não precise voltar também para a casa do pai dela. Só que naquele momento que a gente encontra o Telêmaco, isso já está chegando num ponto de inflexão, porque os pretendentes já estão se alvoroçando demais. A gente percebe que o que eles estão fazendo está indo além dos limites da hospitalidade, então eles estão de fato ferindo regras sociais que serão punidas pelos deuses, sempre lembrando que tanto a Ilíada quanto a Odisseia tem bastante esse caráter educativo, de valores, de contar para o povo quais seriam os valores devidos. Mas o Telêmaco sai em busca do pai dele, porque aquela situação não pode ficar assim. Porque se ele descobrir que o pai dele verdadeiramente morreu, aí ele vai ter que tomar uma posição com relação à mãe dele. Fala, mãe, ou você volta para casa do seu pai, ou você se casa com alguém, porque do jeito que tá, não dá pra ficar. A gente percebe essa reticência dele em fazer isso, mas ele é inspirado pela deusa Atena. A Atena, na figura do Meneu, ela até consegue ir instruindo aquele jovem que não teve pai a como proceder durante essa situação difícil que ele se encontra. E o Telêmaco se lança ali naquela jornada em busca do pai e conversando ali com as pessoas que já retornaram de Troia. Nessas conversas, essa viagem do Telêmaco é uma viagem que serve bastante pra gente descobrir o que aconteceu depois da queda de Troia. Então a gente descobre que houve vários problemas na volta, eles não fizeram os sacrifícios devidos aos deuses, então os deuses se irritaram com eles e jogaram os navios para tudo quanto é lugar. O Menelau demorou bastante a voltar e o próprio Agamenon foi assassinado pela própria esposa
quando ele chegou em casa. Então ele foi assassinado no seu próprio salão. A gente tem alguns flashes dessas pessoas importantes, a gente sabe o que aconteceu com Ajax, a gente tem algumas referências ao cavalo de Troia, e tudo isso durante a viagem do Telêmaco, e essa é a primeira parte, a telemaquia. E a gente abandona o Telêmaco quando os pretendentes estão fazendo ali aquele acordinho para tentar assassiná-lo e ficar com seus bens. Olha que gente boa, olha que pessoa legal que são essas pessoas que querem casar com a mãe do cara, certo? E depois a gente já passa a partir da visão do próprio Ulisses, que está preso ali naquela ilha da Calypso, e os deuses finalmente resolvem libertá-lo. Quando ele é libertado, Poseidon, como eu já adiantei para vocês, destrói o navio dele, ele vai parar na Ilha dos Feácios, é quando ele encontra com a Nausicaa, em um encontro muito bonito. Ele tá completamente ferrado, porque ele nadou 2 dias e 2 noites no mar, lutando contra um deus, sabe? Ele vai parar completamente esgotado naquela ilha. Na terceira parte do poema é a parte onde o Ulisses conta as suas próprias peripécias, e na parte final é quando ele consegue retornar para casa, mas os seus problemas não acabaram quando ele consegue retornar para casa, porque no retorno da casa dele, ele acaba descobrindo que ele tem que dar um jeito ali naqueles pretendentes. Olha que interessante a rota que Ulisses faz para voltar para casa. Esse mapa tá nesse livro da mitologia, que é um livro muito legal pra gente tratar de mitos e tudo. Eu usei bastante esse livro como as referências dos deuses lá na Ilíada, quando eu ainda não tinha muito contato com essa mitologia grega. E aqui na Odisseia, os deuses aparecem bem menos, certo? A gente só tem a figura de Atenas, de Poseidon e de Zeus, basicamente. Os deuses interferem menos na vida das pessoas. Talvez por ser uma obra mais recente, quem sabe? E a gente tem uma parte dedicada exclusivamente à saga do Odisseu, né? Conte-me, ó musa, a história do herói, o herói de 1000 faces, que não conseguiu voltar para casa. Tem um resumo bem interessante da Odisseia aqui, essa divisão de 4 livros que eu acabei de falar para vocês, e nós temos esse mapa de retorno de Odisseu a Ítaca. Cara, olha que rolezão que o Siga Bem Caminhoneiro deu para voltar para casa dele. É claro que algumas localizações aqui estão meio nebulosas, mas dá pra gente ter uma noção, assim, do rolê que o cara fez. Então, ele sai aqui de Troia, que tá na Ásia Menor, ele vai parar, ele faz isso aqui tudo até parar aqui, provavelmente na costa da África, que é onde ele encontra com os lotófagos, aqueles seres que comem flor de lótus e ficam o tempo inteiro doidão. Então os caras estão o tempo inteiro drogados e não se lembram de nada. O Odisseu consegue fugir disso aqui, acaba caindo nas mãos do Ciclope aqui mais ou menos, se ferra bastante porque ele desafia o Poseidon depois de matar o Ciclope, usando bastante da sua astúcia. Esse é um dos episódios mais divertidos que o Ulisses conta. E o interessante é que, como é uma história contada pelo Ulisses, quem conta aumenta um ponto, certo? Então, muito provavelmente, como ninguém sobreviveu dessa jornada aqui junto com ele, muito provavelmente ele tá, assim, elevando as suas próprias qualidades, até porque a gente tá falando do Ulisses de 1000 ardis, então, assim, é bem difícil confiar no que o cara tá falando sobre a própria história. Mas vá lá, algumas coisas são confirmadas pela própria musa. Depois que ele consegue se livrar das mãos do Ciclope, e ele tá aqui na Sicília, lembrando que a Sicília a gente já tá falando da Itália, certo? Ele vai parar aqui na Córcega, gente, na Córcega, na região do Napoleão. Meu amigo, o quanto esse cara rodou. Aqui é quando ele encontra a Circe, e é na Itália onde ele dá aquela passadinha pelo inferno, pelo Hades. Interessante, né, ser exatamente na Itália, essa passadinha pelo Hades, exatamente na terra do Dante, de quem escreveu a Divina Comédia. Deve ter alguma coisa interessante aqui na Itália relacionada, deve ter algum portal ali do inferno na Itália, muito provavelmente. Ou Dante não teria ficado perdido na floresta, ou Ulisses não teria achado essa porta de entrada aqui para conversar sobre o seu futuro, exatamente na Itália. Essa passagem dele no inferno é uma passagem muito interessante, né? Porque além da gente ter o contato dele com vários dos heróis que morreu, ele fica sabendo de coisas que aconteceram entre esses 10 anos que ele estava fora. Sempre lembrando que ele fica 7 anos preso na ilha da Calypso, ele fica 1 ano preso
com a Circe. Então, a maior parte do tempo que esse safado tava fora de casa é porque ele tava lá na cama de uma deusa qualquer, certo? Essa parte que ele fica rodando aqui pelo mar são partes meio colaterais. Ele tem que atravessar o mar, ele tem que passar pelas sereias, ele tem que passar pelas duas deusas que de forma simbólica, que é a deusa Caríbdis e a deusa Sila, elas representam bastante. Ele tem que passar naquele estreito ali entre essas duas deusas. Então existem várias análises de simbologia com relação a essa passagem, são análises de simbologia muito interessantes. O porquê que ele tem que sacrificar ali aqueles seus 6 companheiros para que ele consiga passar. Ele faz isso sem problema nenhum, né? A Circe fala assim, você vai ter que sacrificar 6 companheiros. Ele, beleza, bora lá. E ele não acha necessário contar para ninguém. Enfim, a moralidade pagã. E por fim, quando ele poderia voltar para casa de forma sem nenhum contratempo, eles acabam lá comendo as vacas do deus do sol, como a gente percebe aqui logo no início do canto 1, e ele fica preso na ilha da Calipso até que finalmente ele consegue chegar na Feácia e voltar para casa em uma viagem muito tranquila. Todas essas partes da viagem dele são partes que têm um significado de simbologia muito bom. Eu acho que a gente poderia até fazer uma série, né, de simbologias relacionadas à Odisseia, porque são vários autores que falam sobre essa simbologia. E uma das autoras que fala bastante, e fala de forma muito tranquila, tá? Não fala naqueles academicismos bizarros, não. É a Bárbara Graziosi, nesse livro chamado Homero, publicado pela editora Mnemna. Não sei como é que fala, provavelmente é assim. Nesse livro, a Bárbara faz uma contextualização muito legal sobre a questão Homero. Foi ou não foi Homero que fez essas coisas todas? Será que é mais de uma pessoa? Quando que esses poemas foram escritos? Da tradição oral? Ela faz uma análise sobre a Ilíada especificamente, e ela faz uma análise específica sobre a Odisseia, onde ela vai analisar essas simbologias presentes na figura do Ulisses, por que o Ulisses é um cara ardiloso, por que ele não consegue ser muito bem definido, por que ele inventa várias biografias para ele mesmo com bastante facilidade. Ele faz a associação das mulheres, ela faz, né? Associação das mulheres e dos monstros, enfim. A viagem ao inferno que ele faz também, ela faz uma análise aqui. É muito interessante esse livrinho e é um livrinho básico, não é nada fora do normal. E o mais interessante que eu achei na Odisseia, por fim, até porque a gente não vai entrar aqui em muitos detalhes, foi a forma que o cotidiano é definido pelo Homero, a forma com que o cotidiano é descrito pelo Homero. Porque assim, se na Ilíada a gente tem aquelas grandes cenas de guerra, aquelas grandes batalhas e tudo, na Odisseia, apesar dessa viagem fantástica que o Ulisses faz, o foco da narrativa é no dia a dia, é no convívio entre as pessoas. Eu já tinha percebido isso, eu já tinha percebido o quanto os detalhes que tem aqui são detalhes muito bonitos, as descrições que tem dos castelos, do castelo do Menelau, a descrição da vida cotidiana é uma forma muito interessante, mas quem me chamou a atenção, assim, que de fato é assim mesmo, que de fato eu não tava ficando louca, foi o Andrew Lang, desse texto de apoio que eu usei, que se chama O Mundo de Homero. Esse é um livro que é publicado pelo Instituto Hugo São Vitor, se vocês verem o brasão deles aqui. São livros exclusivos deles, então não tem na Amazon, tem só no site deles, é uma editora que eles fazem exclusiva, específica. É muito bem feito os livros deles. E nesse livro, o Andrew Lang, que é aquele autor dos contos de fada, que o Tolkien não gosta dele pra nada, mas ele é um bom historiador. E é um livro um pouco mais profundo, é um livro para quem já está querendo estudar Homero com um pouco mais de complexidade, porque ele vai fazer uma comparação entre o mundo de Homero e o mundo real. Será que o mundo de Homero verdadeiramente existiu? Será que aquelas descrições de roupas, de cidades, de palácios, de costumes correspondiam em algum limite à realidade? Através das escavações, através das descobertas arquitetônicas? Será que aquelas descrições eram relacionadas aos Dânaos, aos Aqueus? Quem eram os Dânaos? Quem eram os Aqueus? Quem eram os Jônios e tudo? Então a gente tem um resgate mais
de arqueologia, tá vendo? Nesse livro. Mas tem algumas reflexões aqui sobre os livros, de fato, sobre as epopeias. E uma das reflexões que ele faz é isso. Ele diz que, olha, o mundo de Homero é aristocrático. Nada obstante, o poeta tinha os olhos voltados ao povo, a modesta moça carente que cuidadosamente sopeia a lã, a senhora serva de idade ocupada toda a noite com o labor de moer grãos, clamando aos céus, tenham agora sua última refeição os pretendentes que lhe sorveram o ânimo. Ele muitíssimo se interessa no trabalho dos artesãos, como do coureiro ou do ferreiro de escudos que forjara a imensa égide de Ajax, no pescador com suas redes, linhas e iscas, no mergulhador que vai em busca de ostras, etc, etc, etc. Ele faz aqui várias descrições dessa vida cotidiana que existe na Odisseia. Então, a Homero toda a humanidade interessa, tanto quanto os jovens galantes que na dança nupcial ostentam adagas de ouro com bainhas de prata, em cujo centro se prolonga um filete dourado, similar às achadas nas tumbas de Micenas e noutros lugares. Então, é muito sutil as descrições que são feitas das paisagens, da forma com que as pessoas se relacionam. Por isso é que eu gostei bastante da Odisseia, mas não chegou aos pés da Ilíada, tá, gente? Então, é o seguinte, definir se o seu poema principal é Ilíada ou Odisseia será um fator definidor da sua própria personalidade. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários qual que é o seu poema preferido, porque quem preferiu Odisseia, eu estarei colocando na lista negra aqui do canal, porque boa pessoa você não deve ser, caso você não prefira a Ilíada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês deixem as suas impressões aqui desse poema épico nos comentários. Boas férias pra vocês, na verdade boas férias pra mim, certo? E até o próximo vídeo.